Muito bom dia para você que nos acompanha pela KTV e pelo YouTube. Que bom contar com a sua presença em mais um domingo bem cedinho. Bom dia, professor Celso. Hoje, melhor da garganta? Bem melhor. Bom dia, Doniela. Bom dia a todos. 100% então, melhor ainda, né? Vamos ver o que a equipe preparou para a edição de hoje? Você vai conhecer uma máquina capaz de descascar até 250 quilos de mandioca por hora. Vamos mostrar como foi a colheita do mungo verde, uma variedade especial de feijão que foi plantada pela primeira vez em Cascavel. Falta de chuva e excesso de calor afetam as lavouras de milho safrinha e colocam em risco a produção. Plantas que têm os bacheiros, as folhas de baixo, já todas prejudicadas pela falta de chuva nos dias anteriores aí à polinização, né? São plantas que ficaram com um porte baixo. A nossa equipe visitou propriedades na região e viu de perto os efeitos do clima na plantação. Tem espiga boa, porém perdeu área verde, que é o que precisaria de enchimento de grão. A gente vê as fraturas no solo, que é um sinal que já faz muitos dias que nós não temos mais chuva. Crise na pecuária leiteira. Produtores pedem o fim das importações de leite. E você vai conhecer o Araticum do Brejo. Professor Celso, a gente começa o programa falando de um assunto que preocupa e muito os produtores de leite, né? Com certeza, o setor vem enfrentando uma crise muito séria. Realmente. Essa semana, a FAEP, que é a Federação da Agricultura do Paraná, encaminhou um ofício ao governo do estado pedindo medidas urgentes de apoio aos produtores. A principal reivindicação é a suspensão imediata das importações de produtos lácteos dos países do Mercosul, principalmente a Argentina e o Uruguai. Segundo a FAEP, se essa medida não for tomada, as consequências serão graves, levando milhares de produtores ao abandono da pecuária leiteira. É bom lembrar que o estado do Paraná é o segundo que mais produz leite do Brasil, com cerca de 57 mil famílias que se dedicam a essa atividade. É um setor muito importante da nossa economia, né? É um setor competitivo que vem sofrendo muito com todo esse processo, afetando principalmente a nossa região aqui. Realmente. E falando nisso, nós recebemos 2 vídeos enviados por produtoras aqui da nossa região falando sobre essa situação difícil. Vamos acompanhar. Eu sou Cristiane Honorato, sou de Nova Aurora, Paraná. Sou produtora de leite há quase 6 anos e hoje eu vim aqui fazer um apelo aos nossos governantes para que possam ajuntar forças aí para sanar de vez a importação de leite aqui para o nosso Brasil. Já vem aí há uns 2 anos praticamente aí, a gente teve uma queda muito, mas muito grandiosa no nosso valor de leite, apesar que quase nunca fomos valorizados, infelizmente, mas agora se incumbiu de vez. Eu acho que agora foi para estaca zero. Então, assim, o valor está sendo muito, muito pouco para nós. Então, a gente quer um respaldo aí nessa questão. Como vocês veem, eu estou aqui no pasto. Minhas mimosinhas não estão todas aqui porque o sol tá demais. Tem outras escondidinhas para lá. Porque a gente é um pequeno produtor e a gente hoje, para conseguir ainda estar nessa lida, a gente tem que abastecer somente de pasto, né? As minhas vaquinhas comem pasto o dia inteiro e depois a gente serve algo pequeno para elas no coxo ali, para elas estar dando os leitinhos dela. Então a gente quer aí fazer esse apelo aos nossos governantes para que foquem em nós, pequenos produtores principalmente, e faça com que a gente consiga trabalhar com dignidade e assim fazer com que a gente possa levar um recurso melhor para toda a nossa família. Sou Graziele, sou produtora de leite na cidade de Nova Aurora. Estou na atividade há um pouco mais de 4 anos. E hoje me junto ao FAEP nessa solicitação ao governo para que se cesse a importação de leite do Mercosul, para que haja mais valorização do nosso produto brasileiro, do nosso leite, do nosso produtor. No atual cenário que nós estamos vivendo, onde muitos produtores já deixaram a atividade, e muitos ainda vão deixar, porque no valor que nós estamos recebendo o litro de leite, é difícil manter um plantel, é difícil manter os custos de uma propriedade, mesmo que seja pequena como a minha. Essa daqui é a minha empresa, e hoje, infelizmente, a minha empresa pede socorro. Tá aí então, né, depoimentos importantes de quem trabalha, que tem a rotina aí com o gado leiteiro, né, a Graziele e a Cristiane.
é esclarecedor, né? Porque o consumidor não sabe o que está acontecendo realmente na produção de leite, né? Então isso deixa bem claro para todos que consomem esse produto. É a realidade, realmente, Essa né? é a realidade. E agora a gente vai ver um gráfico que mostra a evolução dos preços do leite aqui no Paraná. As informações são do Conselheite, que é a associação que reúne produtores e as indústrias do setor. Olha só. Pelo relatório, é possível conferir o preço pago pelo litro de leite nos últimos 12 meses. Em abril de 2023, o produtor paranaense recebia R$ 2,69 por litro. A partir daí, o valor foi caindo, fechando o ano de 2023 a R$ 2,19. Os preços reagiram em 2024, começando janeiro a R$ 2,30, subindo para R$ 2,43 em fevereiro. Esta semana, início de abril, segundo o Conselheite, o produtor paranaense recebeu em média R$ 2,44 pelo litro de leite. E nós conversamos com o presidente da Comissão Técnica de Bovinocultura de Leite da FAEP, seu Ronei Volpe. Vamos ver o que ele traz de informações aqui também. Eu queria que o senhor explicasse, então, de que maneira foi pensada essa medida, esse ofício publicado na última terça-feira, e aí como a gente pode analisar esse cenário que já vem de algum tempo, né, que esses pecuaristas de leite estão solicitando um pouco mais, então, desse retorno, né, desse retorno da produção. Explica para a gente o que a FAEP levou em consideração para publicar esse ofício na última terça-feira. Bem, esse ofício, na verdade, ele está reforçando uma demanda de mais de um ano do setor. E com a publicação e com a participação da Federação da Agricultura e as entidades nacionais, porque é um problema nacional, né? Basicamente, objetivamente, 90% do problema dos agricultores ligados à pecuária de leite do país diz respeito ao excesso de importações que estão acontecendo agora, já há algum tempo, oriundas do Mercosul, em especial da Argentina e do Uruguai, que têm preços abaixo dos custos de produção brasileiro. Então, essas importações que chegaram a ter 10% do volume do consumo brasileiro em alguns meses do ano passado e do início desse ano, aviltaram demais os preços aos produtores brasileiros, fazendo com que muitos deles, em especial os pequenos e médios produtores, chegassem a abandonar a sua propriedade e a sua atividade, não a sua propriedade. E a gente tem notícia que talvez milhares deles estejam abandonando a atividade. E estamos tentando corrigir isso com medidas também estruturantes, que não é de emergência, para que os que optarem em permanecer na atividade sejam competitivos e tão importantes na produção de lácteos como outras cadeias de proteínas animais. Para a gente fazer um panorama, traçar um panorama em relação ao preço agora recebido pelos produtores, né? Essa questão do preço é taxada por uma série, né, de questões aí que a gente pode elencar. Mas eu queria que o senhor trouxesse esse cenário. No ano passado, alguns produtores relatando que estavam recebendo pelo litro de leite, aqui no oeste do Paraná, R$ 3,00, até R$ 3,50 chegaram a receber. Nesse ano, a média aí em R$ 2,20, R$ 2,26. Como a gente pode analisar esse cenário, a baixa do preço e o que hoje está levando a essa baixa no preço, Ronei? Basicamente é uma questão de oferta e demanda de mercado. Nós tivemos há algum tempo atrás, como você falou, em R$ 3,00, havia uma escassez bastante grande de leite e por uma situação normal de livre mercado, na questão de oferta e procura, com oferta baixa e procura mais elevada, os preços se aumentaram. O inverso está acontecendo a partir do ano passado para cá, em que, com o excesso de importações, que chegou a 10% até do consumo brasileiro em alguns meses, nós estamos tendo, então, um abastecimento pleno do mercado brasileiro, com preços de importação abaixo dos nossos custos de produção, fazendo, então, que embora o Conselheite leve as informações corretas do mercado paranaense aos produtores e às indústrias, nós tivemos
questões de até abaixo de R$ 2 o preço pago ao produtor. Está um pouco amenizada essa questão agora, porque já há 3 meses ou 4 meses há uma pequena alta no preço do leite ao produtor, até porque estamos em plena entre-safra. Mas nos preocupa muito daqui a 2, 3 meses, quando começar a entrar a safra também de outros estados, e aqui o Sul, com suas pastagens, aumentem a sua produção, também nos preocupa qual o valor que os produtores brasileiros vão poder receber. Certo, muito bem. Seu Ronei Volpe, então, presidente da Comissão Técnica de Bovinocultura de Leite da FAEP, conversando com a gente aqui do Agrofag. Muito obrigada, um bom trabalho para o senhor aí. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com o nosso produtor, em especial com nossos produtores e com os nossos ouvintes em geral. Muito obrigado. É bom lembrar que no documento enviado ao governo, a FAEP também pede o apoio à renegociação de dívidas dos produtores e a liberação de créditos para custeio, ou seja, para investimentos no setor. E nós também procuramos o governo do estado do Paraná para saber qual o posicionamento diante dessas dificuldades que a pecuária leiteira está passando. Quem nos enviou uma resposta foi o secretário de Agricultura, Norberto Otigara. Nós estamos, desde maio do ano passado, pedindo ao governo federal medidas mais duras para o enfrentamento dessa crise. Do nosso ponto de vista, precisaria haver uma interrupção, uma suspensão das importações, especialmente do Mercosul. Até agora, o governo federal não se mostrou disposto a fazer isso, a não enfrentar esse problema na relação com Paraguai, Argentina e Uruguai. E não tendo isso, o estado do Paraná, por exemplo, decidiu que ele vai aumentar o ICMS na importação de leite em pó. Assim também está fazendo Minas Gerais, assim está fazendo Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão estudando medidas semelhantes. Nós precisamos proteger os nossos produtores, porque nós estamos perdendo muitos produtores. Milhares de produtores já saíram da atividade e a conta pode ficar mais salgada lá na frente. Termos menos leite aqui e o consumidor vai acabar pagando mais caro. Então, o governo do Paraná está fazendo uma lei e depois um decreto taxando em 19,5% a importação de leite em pó para proteger o produtor nacional até que nós tenhamos tempo de reagir na atividade. Quem sabe mudando método de produção, mais pasto, menos coxo, por exemplo, são coisas assim. Além disso, nós estamos também mudando a nossa forma de relação com aqueles que fazem financiamento. Muito provavelmente nos próximos dias teremos uma medida em que nós vamos assumir pelo Estado do Paraná todo o juro do financiamento dentro do Pronaf e vamos assumir uma parcela importante do juro dos agricultores médios, do Pronamp. É uma forma do Estado aliviar o custo dos investimentos, desde que o agricultor faça lá no seu sítio, na sua produção, uma forma diferente, melhore a alimentação a pasto, compre alguns equipamentos como tanque de expansão, ordenhadeira ou outras coisas necessárias para tornar o nosso leite mais competitivo. Por isso nós estaremos promovendo 2 grandes encontros de produtores de leite, um no dia 11 durante a Expo Londrina, e outro no dia 16, agora de abril, lá em Francisco Beltrão, reunindo produtores de leite para discutir os nossos problemas. Um pouco de chorar a crise, mas muito da hipótese, da ideia da gente encontrar caminhos que tornem o nosso leite cada vez mais competitivo, superando essa crise de curto prazo, mas também pensando a longo prazo em tornar o nosso produto brasileiro também mais competitivo. Professor Celso, então são várias medidas que precisam ser feitas aí, né? Inclusive tornar a nossa produção leiteira mais competitiva, né? Com certeza, Antoniela. Veja bem o que está acontecendo. Está sendo importado produtos de outros países, né? Que está competindo com produtos internos a nosso aqui mais baratos. Ou seja, qualquer atividade que você faz, se ela não tem um retorno econômico bom, você vai fechar as portas. Então nós temos que mexer na nossa atividade, ou seja, temos que mexer com o nosso plantel, mexer com a pastagem, mexer com o que está fornecendo esses alimentos para os animais, certo?
fazer um reestudo de tal maneira que a gente possa produzir com melhor competitividade, ou seja, com preço mais baixo, que nós possamos competir com o que vem lá de fora. Ora, as medidas que estão sendo tomadas são medidas óbvias que vão ajudar a você manter o pequeno produtor ou o produtor do gado leiteiro, certo? Mas nós temos que ser competitivos, nós temos que produzir com uma qualidade e com custo mais barato, evitar que essas importações possam entrar aqui, ou seja, nós temos que criar essa oferta maior de produtos com uma qualidade melhor e com, além da qualidade, com preço menor. Isso faz com que a nossa pecuária, né, o nosso gado leiteiro seja fortalecido. Hoje está bom para o consumidor, mas está ruim para o produtor. Nós temos que inverter, equilibrar essa demanda e oferta com competitividade. O assunto agora é a colheita do mungo verde. Quem assistiu ao Agrofag sabe que o mungo verde é uma variedade especial de feijão bastante consumida em países asiáticos. O cultivo desse tipo de feijão não é comum aqui no Paraná, mas um produtor de Cascavel fez uma experiência plantando essa variedade. Ele contou com o apoio técnico de pesquisadores do Instituto Agronômico de Campinas, que vieram conferir de perto o momento da colheita. Os pesquisadores do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, foram recebidos pelo João Caetano, agricultor de Cascavel, que mostramos aqui no Agrofag. Plantou pela primeira vez o mungo verde. Essa variedade especial de feijão é mais rústica e resistente contra pragas e doenças, como explica o Alisson, um dos responsáveis pelo melhoramento genético dessa planta. O mungo verde, dentro do programa do IAC, partiu de um trabalho principalmente solicitado por colegas do Mato Grosso, na qual eles já estavam trabalhando com essa espécie, com o mungo, mas só que não eram cultivares, eram uma semente crioula. Então eles viram na espécie uma rusticidade maior quando comparado ao feijão comum e também talvez como uma alternativa diferente para questões de rotação de cultura, principalmente num pós-soja, num pós-milho, lá não sempre trabalhando o feijão comum, porque Mato Grosso muitas vezes é uma região mais quente, então requer plantas mais tolerantes. Então esse trabalho, mediante a solicitação que houve, nós começamos a trabalhar dentro do IAC, fazendo seleção de germoplasma, né, de coisa que nós já tínhamos, nossos bancos lá, fizemos experimentos e identificamos a cultivar, né, que é a VR211 de mungo verde, que assim foi denominada, IAC VR211, que na verdade ela é um mungo verde de ciclo bem precoce, de 60 a 70 dias do plantio à colheita. Aqui nós estamos fechando essa colheita com cerca de 70 dias, né? E de certa forma nós procuramos buscar também, nesse melhoramento, uma padronização melhor do chegamento das vagens, né? Uma uniformidade melhor para facilitar principalmente a qualidade na hora da colheita. A colheita foi feita na área de 5 hectares plantados pelo João Caetano. O equipamento é o mesmo utilizado na soja, com algumas regulagens. A preocupação do produtor era com a altura da planta, que havia acamado. Nós tivemos acamamento aqui, segundo os pesquisadores, principalmente que a gente exagerou um pouquinho na questão da adubação, né? A gente tem que ajustar isso, né? Talvez população um pouco alta. Isso acabou não prejudicando, porque apesar dele ter deitado, ele deitou, mas não chegou a ficar realmente no chão, né? Então a gente conseguiu colher com uma certa facilidade, foi bom. A colheita foi fácil, ele debulha com facilidade, então ela é uma cultura bem interessante, assim, do manejo dela é relativamente fácil. Essa é a grande vantagem do mungo. De acordo com o Sérgio Carbonel, diretor do Instituto de Pesquisas, experimentos como esse são importantes para o desenvolvimento da cultura em todo o país. O IAC é uma instituição de pesquisa do Estado de São Paulo, vinculado ao governo do Estado, né? E nós temos uma grande experiência, um dos pilares nossos é o melhoramento genético. Então, desde arroz, feijão, feijões, e esse é um tipo de feijão, só que é de uma espécie vigna, o feijão comum Phaseolus vulgaris, né? Então, nós temos isso como parte da nossa atividade de pesquisa, que é o melhoramento genético. E nosso banco de germoplasma é muito rico dentro do Instituto Agronômico, porque nós selecionamos linhagens e materiais adaptados para o cultivo do Brasil. E isso surgiu esse cultivar de mungo verde, como também a gente tem outros de mungo preto também dentro do sistema de produção nosso, que cria ou dá alternativas para o agricultor dentro do seu sistema de produção, dentro da sua propriedade, ter uma outra fonte de renda.
Interessante a gente falar um pouquinho sobre o cultivo aqui na região oeste, né, principalmente. Esse cultivo que nós estamos aqui na região de Toledo, Cascavel, é o primeiro cultivo que a gente tem na área de um agricultor. Nós temos alguns experimentos dentro da região, do estado do Paraná, tá? Mas nesse módulo, ou dessa parte experimental, numa propriedade agrícola, com um agricultor, aqui nós temos 5 hectares e é a primeira vez, tá? Uma colheita direta, através de uma colhedeira moderna, né? É a primeira vez. E nós estamos testando isso, uma nova adaptação, saindo daquela região do Brasil Central para a região sudoeste, aqui no Paraná, região mais frias, né? Para ver se isso cria uma adaptação e nós tenhamos uma produção satisfatória, até mesmo para obter ou dar a produtividade, uma lucratividade para o agricultor. Depois de colher toda a área, o caminhão foi para a plataforma de pesagem. Hora de fazer as contas e avaliar a produtividade. O resultado foi de 27 sacas por hectare. A preocupação do produtor agora é com o mercado. É uma cultura que se adaptou na nossa região, a gente tem que realmente ajustar os manejos, né? Porque isso aqui foi um experimento em fazenda da condição de uma lavoura, né? Nós não tínhamos conhecimento, não temos ainda, né, assim, real de como que a gente conduz bem o mungo, né? Mas ele se adaptou bem, foi relativamente fácil de conduzi-lo, né? É rápido, então ele se adequa ao nosso sistema de produção. Ele pode ser uma cultura intercalar aí entre culturas econômicas mais importantes, como trigo e soja, né? Ou mesmo antecipado aí em relação à soja. É uma das coisas que a gente está conversando, né? Então é uma cultura que, se a gente conseguir mercado para venda, se a gente conseguir assim ter um mercado de venda, é uma cultura que tem promissora aqui para a nossa região. Porque ele não tem algumas dificuldades que o feijão tem, por exemplo, né? O manejo dele é mais fácil, a colheita dele é mais fácil, né? Ele é mais rápido que o feijão, então ele pode ser semeado um pouco mais tarde. Então me parece que é uma cultura bastante interessante. Professor, e nós conversamos com o produtor para saber a avaliação que ele fez sobre os resultados desse cultivo, né? Pois é, Antonella, é importante que tenha um acompanhamento da pesquisa, né? E não só o João Caetano preparou essa lavoura prevendo ter um retorno econômico, mas ela não deu retorno econômico suficiente. Quando uma lavoura, mas ela foi uma lavoura que propiciou uma rotação de cultura, ou seja, preparou para a próxima safra. Então, se a lavoura não proporcionou a retorno econômico, mas ele teve o benefício sim, uma rotação de cultura que está preparando para a próxima safra. Uma cultura que vai deixar nutrientes no solo, que vai remover os nutrientes, que vai degradar, que vai evitar plantas daninhas, que vai evitar ou quebrar parte de ciclo de doenças e pragas. Quer dizer, é rentável, não é o suficiente. Porém, no manejo para a próxima safra foi excelente. Então é isso, às vezes a gente procura uma terceira safra, né? Uma terceira cultura que preenche esse espaço. O mungo verde ele preenche, dá 60 dias aproximadamente, porém não foi tão econômico. É importante, porque veja bem, isso foi acompanhado pela pesquisa. E isso é importante o agricultor estar presente e saber o que está acontecendo. E a pesquisa mostrou para ele o que estava acontecendo. É isso aí, entender essa alternativa aí, né? Correto. E agora é hora da Isa na Fazenda. Você já ouviu falar em Araticum do Brejo? Olha só. O araticunzeiro do Brejo é uma árvore frutífera que até pouco tempo não era cultivada comercialmente, mas sempre esteve presente na natureza. Nativa em quase todo o litoral brasileiro, em terrenos brejosos, próximos aos mangues e lagoas. É da mesma família das graviolas, fruta do conde e da atemoia. Considerado um fruto exótico, rico em sabor e nutrientes, está aos poucos ganhando destaque na indústria agrícola do país. A sua polpa suculenta e o aroma delicado o tornam uma iguaria apreciada por muitos. Por suas propriedades, o Araticum do Brejo está conquistando o interesse de agricultores e consumidores, impulsionando a pesquisa e o desenvolvimento agronômico, além dos seus benefícios para a saúde, sendo uma fonte rica de antioxidantes, vitaminas e minerais essenciais. O cultivo do Araticum do Brejo apresenta oportunidades para os agricultores brasileiros da nossa região, pela sua adaptação em solos argilosos, além da sua resistência a pragas e doenças, o que o torna uma opção de diversificação de cultura nas propriedades.
Por ser relativamente novo no mercado, a forma de propagação de mudas, o manejo do solo e as técnicas de cultivo ainda estão sendo pesquisados e refinados, assim como as práticas de colheita e pós-colheita, que podem afetar a qualidade e durabilidade do produto final. Para adaptar o cultivo do araticum do brejo, instituições de pesquisas, universidades e agricultores estão colaborando ativamente para desenvolver soluções inovadoras. Programas de melhoramento genético estão desenvolvendo variedades da fruta com características aprimoradas e maior produtividade, além dos estudos para aprimorar a condução dos pés. À medida que a demanda por produtos diversificados continua crescendo, o potencial para gerar renda e promover o desenvolvimento rural sustentável por meio dessa fruta desperta ainda mais o interesse dos produtores. Não deixem de acompanhar o @agrofag nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem e até lá! Obrigada, Isa. Até semana que vem. Professor, momento especial agora, né? Agrofag pelo Brasil. É isso aí. Olha só, nós recebemos pelo WhatsApp um vídeo do Claudeilton. Ele é de Macaé, cidade que fica no estado do Rio de Janeiro. O Claudeilton pediu ajuda para identificar uma planta que está atraindo os passarinhos lá na casa da mãe dele. Vamos conferir. Na casa da minha mãe, nasceu um pé de semente e os passarinhos gostam muito dessa semente. Eu gostaria de saber se vocês têm o nome dessa semente, desse capim. Então as sementes são essas daqui. Quando vai madurando, os passarinhos logo comem. Eles não deixam nem ela ficar madura. Muito curioso que eles não querem mais comer das outras. Eles chegam a vir aqui na beira da varanda para comer delas. Gostaria que vocês me ajudassem na definição dessa sementeira. Muito bem, então, Claudeilton, quem traz a resposta para a sua pergunta é o Max Souto, extensionista do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Olha só. Claudeilton, tudo bem contigo? É o seguinte, Claudeilton, por imagem, às vezes, a gente não consegue ter certeza, tá? Mas eu tenho 95% de certeza que essa plantinha que você tem aí no seu quintal chama painço, tá? Painço é uma gramínea que a gente chama, né? Uma poácea, hoje aqui no dia a dia a gente chama de gramínea. Ela é usada bastante também na alimentação de passarinhos, que é daí que deve ter surgido na sua casa, né? Possivelmente você mesmo ou algum vizinho seu que tinha passarinho, que criava passarinho, pode ter, na hora de limpar, jogado um pouquinho da semente no quintal e a planta surgiu, né? Essa planta, o grão dela é excelente, porque além de ter uma série de vitaminas, né, vai melhorar canarinhos, outros passarinhos que são coloridos, a penugem fica mais colorida, fica mais bonita. Como ela não tem glúten e é um farináceo leve, o animalzinho não vai ficar pesado, né, quando está dentro da gaiola. Então é por isso que os passarinhos estão indo visitar a sua casa. Aproveite, né? Aproveite, cuide deles, né? Cuide dos passarinhos, desfrute do canto e da cor deles e da alegria que eles devem estar trazendo para você. Muito bem, a gente agradece ao Max, que é parceiro nosso aqui no Agrofag, e esperamos que a dúvida do nosso amigo lá de Macaé, no Rio de Janeiro, tenha sido esclarecida. E se você também tem alguma dúvida e quer compartilhar com a gente, alguma curiosidade sobre a sua região ou sugerir assuntos que podemos tratar aqui, entre em contato por meio do nosso WhatsApp, que é o 4533213970. E se quiser rever as reportagens do Agrofag ou indicar o conteúdo para algum amigo ou alguma amiga, acesse o nosso canal no YouTube, todas as matérias estão lá. Confira agora como fecharam os preços da semana no mercado agrícola. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 225,00. O quilo do suíno, R$ 5,97. E o quilo do frango, R$ 4,12. No próximo bloco, calor e falta de chuva prejudicam as lavouras de milho safrinha no Paraná. A nossa equipe foi a campo e conversou com produtores. No estúdio, especialistas analisam a situação. E ainda hoje você vai conhecer uma máquina que descasca mandioca. É já já.
Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Professor Celso, olha só essas fotos que a gente recebeu durante essa semana. Olha essa lavoura totalmente seca aí, né? Com as folhas abaixo da espiga totalmente prejudicadas. É muito difícil uma situação dessa, né? A área verde de produção de fotossíntese praticamente zerada, né? E o material já entrando em florescimento, né? Nessa fase aí já afetou completamente a lavoura. Com certeza. Essa é uma imagem que foi enviada pela engenheira agrônoma Ângela Pivotto. E a gente tem mais uma imagem que ela também mandou. Olha só, a gente consegue ver totalmente tomada aí, né? Essa lavoura pela baixa produtividade. Não está desenvolvendo, né? Não está desenvolvendo, né? Com certeza. Tem mais uma foto também que foi enviada, dessa vez pelo Fábio Frigoto, produtor rural de Toledo. Ou seja, a gente consegue ver aí que essa, como ele explicou no caso, né? Essa é uma fase em que o milho já deveria estar muito mais desenvolvido e olha o jeito que está. O milho ele se desenvolve através da soma térmica, ou seja, acúmulo de calor. Como deve ter recebido muito calor, temperaturas altas, ele adiantou o florescimento e ficou uma planta muito baixa. Uma planta parecida com uma linhagem. Quem faz produção de milho sabe que é linhagem. Linhagem é uma planta pequenininha, baixinha, que quando cruzar vai dar o híbrido, né? Então está parecendo uma linhagem, é muito triste. Pois é. Então, essa foto então de Toledo e as outras, Porto Mendes e Guaíra. E o excesso de calor e a falta de chuva estão prejudicando muito as lavouras de milho safrinha. A nossa equipe visitou algumas propriedades e conversou com os produtores sobre essa situação. Aqui, como vocês podem ver, né, são plantas que têm os bacheiros, as folhas de baixo já todas prejudicadas pela falta de chuva nos dias anteriores aí à polinização, né? São plantas que ficaram com um porte baixo, outras mais altas, né? E isso aí vai refletir na produtividade, né? Então a gente tem um milho que já era para estar acima da minha altura, né? Com uma altura bem baixa, mediana, né? Então é reflexo de falta de água isso daqui, viu? O Júnior fez questão de entrar na lavoura para mostrar como ela está sendo prejudicada pela estiagem. Ele é produtor em Bom Princípio do Oeste, distrito de Toledo, e já contabiliza os prejuízos do milho safrinha. Plantamos uma área de 23 alqueires aqui na região e a gente nota que o ciclo vem sendo prejudicado pela falta de água, né? A altura do milho ficou menor. A gente pode notar aqui uma requeima da parte de baixo dos pés, né? A lavoura está toda desparelha, né? Não tem uma homogeneidade das plantas e isso aí a gente estima que se não chover nos próximos dias, hoje já temos aí em torno de 20% de perda, né? Podendo evoluir até para perdas ainda maiores, dependendo de como que vai o clima nas próximas semanas. O produtor investiu em preparação do solo e todos os manejos necessários para obter um bom resultado de produção, com estimativa de colher acima de 300 sacas por alqueire. O investimento feito em tecnologia de semente, adubação, parte de agroquímicos e defensivos, aí era uma expectativa para colher em torno de 300, 350 sacas, né, em condições ideais de clima ou até mais. Porém, agora a gente já calcula que colhendo aí 250, 260, né, se vir chuva nessa semana, né, já seria um bom resultado. Porém, se essa seca perdurar aí para os próximos dias, a perda é diária, né? Cada dia que passa sem chuva, com certeza a gente vai elevando a quantidade da perda. As altas infestações do pulgão do milho também estão sendo observadas nesta safra. De acordo com o produtor, elas foram desencadeadas principalmente pela estiagem,
Esta condição, combinada com altas temperaturas, beneficia o rápido desenvolvimento e a dispersão deste inseto. Essas plantas aqui foram feito um manejo, né, para fungicida, para pulgão, né? O pulgão ele acaba se destacando por causa do clima seco, né? Até temos algumas variedades, umas espécies aí com pulgão alado, né, que vem prejudicando bastante as plantas. Então o milho acaba não se destacando, não se desenvolvendo, né? O pé fica, digamos assim, parado e as pragas se destacam. Então aqui a gente teve que fazer 2 aplicações para combater esses pulgões aqui, né? O Paraná é o segundo maior produtor de milho do Brasil, perdendo apenas para o Mato Grosso. Em relação ao ano passado, o estado teve um crescimento de 1,5% na área plantada, totalizando 2.417.000 hectares. Mas, de acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura, devido às condições climáticas das últimas semanas no oeste do Paraná, já se calcula uma redução da estimativa de produção para esta safra, caindo de 14.600.000 toneladas previstas para 14.200.000, ou seja, 400.000 toneladas abaixo do esperado até o momento. Seu Alcione é outro produtor que vê um cenário preocupante na lavoura de milho. Ele fez alto investimento no melhor híbrido, adubação e todos os tratos culturais necessários para conseguir os melhores resultados. Porém, já contabiliza mais de 50% de perda. O calor intenso e a falta de chuvas têm impactado negativamente as lavouras de milho do Paraná. Aqui nesta área do produtor, no município de Quatro Pontes, por exemplo, a última chuva significativa foi dia 15 de fevereiro, com volume de 25 milímetros. Vemos ali uma cultura, um milho que sofreu muito, o stand, a altura de planta, ele cresceu, potencial tinha, a gente vê que ele tem espiga boa, porém perdeu área verde, que é o que precisaria de enchimento de grão. A gente vê as fraturas no solo, que é um sinal que já faz muitos dias que nós não temos mais chuva. E para isso aqui voltar não é mais uma pequena chuva, é muita chuva para a gente recuperar a umidade de solo para tentar reverter. Não vai dar, mas para manter um pouquinho a produção desse milho. O plantio foi dia 14 de janeiro e a expectativa inicial era de 400 sacas por alqueire, já que no ano passado, na mesma área, ele alcançou esse resultado. Para o seu Alcione, o momento agora é acionar o Proagro. Temos um Proagro que ajuda um pouco, mas não alivia. A gente planta nunca pensando em seguro ou em Proagro, a gente sempre planta pensando em colher. Porém, a gente tem então esse aporte que vai aliviar um pouco, mas não vai salvar o ano não. A gente já veio de um ano de soja bem complicado e agora essa safra de milho assim vai judiar bastante, vai ser um ano bem complicado rever novos investimentos, porque a gente não conseguiu, tem que patinar para pagar as contas. E para continuar falando dessa situação que está atingindo algumas cidades aqui da região, a gente vai conversar com especialistas no assunto. Para isso, então, Fernando Zanata está aqui com a gente, agrônomo de campo da Pioneer, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito bem. E também Marcos Munhac, especialista em seguro rural. Seja bem-vindo mais uma vez também, Marcos. Obrigado. Fernando, você que está sempre aí em diversas lavouras da nossa região, percebeu essas dificuldades que o produtor está tendo e vai ter daqui para frente também com essa baixa na produtividade por conta das questões climáticas, né? Isso, o estresse hídrico vem afetando, vamos dizer, boa parte aí da nossa região oeste aqui, né? Principalmente aí pega a parte no interior aí de Toledo, né? Tem locais aí com aproximadamente mais de 40 dias aí sem chuva. Pegando ali Palotina também bastante afetado ali. A área ali de Terra Roxa, Guaíra. A parte ali também mais próxima a Beira Lago, ali próximo a Santa Helena, Marechal ali também bastante afetado, né? Isso, principalmente se a gente for observar, né, as lavouras mais afetadas são as da lavoura de abertura de plantio, né? Ali, plantio de janeiro, né?
E agora, se não correr chuva, né, daqui em diante vai começar a afetar as lavouras aí de fevereiro para frente, né? E a gente já, inclusive, mostrou, né, 2 exemplos na reportagem, mas também vimos fotos enviadas aqui para a nossa produção. O próprio Instituto de Desenvolvimento Rural traz que realmente essa vai ser uma grande perda. E esse é um momento essencial do desenvolvimento do milho, né? Isso. Se a gente for ver, né, por exemplo, o milho, tem trabalhos que mostram da Universidade Americana de Iowa, que mostra, por exemplo, se o milho pegar, principalmente na fase de florescimento, né, dá uma perda diária no estresse hídrico em torno de 3 a 9% ao dia, né? Isso aí vai desde do florescimento, quando o milho começa a largar o pólen, até grão-bolha. Depois na fase ali de milho verde, até a formação do dente, ali começa o acúmulo de amido, aí vai em torno de uma perda diária de 3 a 5%, né? E o milho nessa fase, ele precisa uma disponibilidade hídrica, né, nessa fase de florescimento, por exemplo, de 8 milímetros diário, né? O solo tem que disponibilizar para a planta conseguir suprir, né? Daí se tu pegar ali, por exemplo, quando o milho já ocorreu a polinização, está em grão-bolha, ele precisa quase 9 milímetros ao dia, 8,9, né? E depois ali na fase, ali, pegando ali milho verde, volta para 8,1 milímetros diários, né? Então, se a gente pegar mais de 40 dias aí, 30 dias sem chuva, né? O solo aí, a capacidade de campo, não temos mais água, né? Então a planta acaba entrando em colapso, né? E até um outro dado muito interessante que mais ou menos vamos dizer, do perfil do solo até 50 centímetros de profundidade, o milho absorve 70% da água, né? Então nessa camada aí, se tu for ver, mais ou menos 40% até 25 centímetros de profundidade, o milho pega essa água aí para fazer fotossíntese e para encher o grão, né? Então é bastante crítico aí que nós estamos passando na região, né? Não está fácil, né, Fernando? É. Eu vou fazer uma pergunta para o Marcos. Marcos, a gente está vendo aí que a situação está, pelas fotos que veio, os filmes que veio, não está fácil, né? Pegando mais o oeste do Paraná, sul do Mato Grosso. Como está a procura de Proagro? O que você está achando? A turma do Proagro, não, do seguro agrícola ou Proagro em si, né? Você até pode diferenciar para nós o Proagro e seguro agrícola, o que é? Isso. O Proagro, ele sempre vai estar vinculado ao crédito, ao financiamento que o agricultor fez junto à instituição bancária, né? E o seguro agrícola, ele pode estar vinculado a um financiamento ou também ser feito através de recursos próprios apenas para garantir a produção. Nós temos acompanhado que até os acionamentos, surpreendentemente, eles não estão tão elevados, digamos assim, como deveriam estar. As situações realmente, como o Fernando pontuou, são críticas, principalmente aqui no oeste do Paraná e no Mato Grosso do Sul. E a gente percebe que os produtores poderiam já ter procurado fazer esses acionamentos, porque o momento ideal de acionamento sempre é logo após a ocorrência do evento ou quando o evento já está instalado, falando em períodos, né, como a seca, há um bom tempo, porque a gente já percebe que houveram perdas que não vão ter essa recuperação, e o quanto antes o produtor comunicar, ele com certeza vai ter um atendimento, uma segurança melhor nessa análise inicial. Ele tem um prazo para comunicar isso, né? Um prazo para você pedir o seguro, alguma coisa assim? Isso. Sempre o acionamento ele deve ser feito com no mínimo 15 dias de antecedência da colheita, salvo quando é um evento, um risco climático que ocorreu já próximo ou na instalação da colheita, tá? O Ministério da Agricultura ele preconiza que seja acionado eventos que ocorram em um dia só, como um granizo, um vendaval, que seja avisado de 5 a 7 dias logo após, no máximo, né, após a ocorrência desse evento. E eventos com períodos, como a gente fala de excesso de chuvas ou de seca, transcorrido o período assim que há interrupção, por exemplo, ficou 15 dias sem chover, deu uma chuva, o segurado já vai lá e faz o comunicado, porque aí a seguradora, o perito de campo, ele consegue se programar melhor para atendê-lo e trazer essa segurança para o laudo, né? Eu quero retomar com o Fernando agora, já que a gente contextualizou um pouco do que está acontecendo, do que pode ser feito. O custo de produção está aí, né? A gente sabe. Então, o produtor com essa perda de produtividade, resultado não vai ser o esperado inicialmente por ele, né?
o custo de produção não baixou tanto assim, né? Não vai compensar lá na frente. Então, se teve baixa produtividade, como é que vai ficar agora, né, Fernando, essa situação toda aí? É uma situação desafiadora, né, produtor, né? E isso vamos dizer, tá no dia a dia do produtor, né? Ele sabe disso, né? Vamos dizer, tem o histórico, né? Sempre vamos ter anos que é mais desafiador, mais seco, mais chuva, né? Mas assim, para minimizar, né, por exemplo, os impactos, o que ele pode fazer é para a próxima safra, né? Por exemplo, ele buscar fazer com que tenha um plantio direto mais efetivo, por exemplo, ter mais palha no solo, porque evita a perda de umidade do solo, né, evapotranspiração, melhorar a estrutura do solo, né, permitindo que o sistema radicular desça, né. Então, esse é um trabalho, vamos dizer, gradativo, né, assim, não é curto espaço, né, assim, vamos dizer assim, logo eu já consiga fazer, né. Então, outra coisa que o produtor também pode fazer no plantio é evitar o plantio muito raso, né, porque o plantio muito raso faz com que o sistema radicular se desenvolva menos pobremente, né, então vai sentir mais a questão do déficit hídrico. E esse desafio também que está ocorrendo agora, o produtor não é só apenas perda de produtividade, né, mas também está a ocorrência de outras pragas, né, também que está dificultando, por exemplo, aumenta a ocorrência de pulgão, a própria cigarrinha, né, essas pragas sugadoras aí também vem ajudar a cometer, também a atrapalhar a perda aumentar a perda de produtividade, né. Uhum. Então, assim, a gente vê, por exemplo, que tem produtores que está sentindo um pouco menos que o vizinho, porque tem vamos dizer, um planejamento melhor dentro da sua propriedade, tem uma estrutura, um solo menos compactado, né? E se a gente for ver, de modo geral, a nossa região, o solo é bastante compactado em virtude do sistema que o produtor tem na região, né? Que é milho, safrinha e soja. E muitas vezes ele, na ânsia, por exemplo, de colher soja antes, ele acaba entrando com maquinário, com, por exemplo, uma condição de solo não favorável, solo úmido, né? E acaba ocorrendo a compactação, né? Ou acaba plantando uma condição muito úmida também, né? Então, são vários processos que a gente pode tentar mitigar ao longo do tempo, né? Uhum. Boas dicas aí. Ô, Fernando, a gente sabe que a boa parte do material plantado está na época agora de começar a pendoar, né? Porém, a gente recebeu vários filmes e várias fotos onde as folhas abaixo da espiga já estão totalmente secas. Vamos dizer, o calor foi tanto que secou. A fotossíntese é a principal produtora de alimentos, né, de carboidratos, né? E como é que fica essa situação aí dessa lavoura aí? Tem alguma esperança se chover agora ainda, vamos dizer assim? Isso aí vai depender muito vamos dizer, do estágio fenológico que o milho está, né? Ou da fase reprodutiva. E até você comentando, professor Celso, ali na questão ali que a gente viu bastante o fenômeno da escaldadura, né? Em virtude das altas temperaturas, né? Que às vezes, geralmente a gente vê aquela requeima que começa de baixo para cima e a gente começou a observar de cima para baixo. E isso significa que as condições estão muito extremas, né? Para a cultura, ou seja, a planta não está conseguindo absorver água e se autorrefrigerar, né? Fazer, né, a questão de uma evapotranspiração eficiente, né, para ela não entrar em colapso. Essas folhas, por exemplo, que está queimada ali, não está perdida, né? Então, por exemplo, cada perda de folha que tu tem, dependendo da fase que o milho está, impacta mais, né? Por exemplo, digamos que começou a requeimar de cima para baixo e ele perdeu o terço inferior ali. Pelo menos, tu está perdendo uma taxa fotossintética em torno aí de 30%, 40%, né? Isso aí vai impactar no enchimento de grão. Isso, por exemplo, dá uma requeima até a espiga, ou pegando, sobrando só o terço superior ali, o impacto é muito maior, né? Porque daí tu tem aproximadamente aí quase 70% aí do potencial da área fotossintética foi perdida, né? Porque as folhas maiores do milho tá no terço médio, né? Porque o milho é tipo um triângulo, né? Tu pega ele, começa um triângulo para cima e um triângulo para baixo, né? Então, se tu perdeu as folhas perto da espiga, ali é onde são as folhas que mais contribuem aí para o enchimento de grão. Né? A fotossíntese da produção está das últimas folhas próximas à espiga, para cima, né? Se tu pegar o terço médio... é mais crítico, né? Exato. O terço médio, o médio e o superior aí dá mais de 70%, né?
E essas condições também já são aí motivos para o acionamento, né, Marcos? Exatamente. São sintomas que o assistente técnico, o agrônomo, o próprio agricultor nitidamente consegue perceber, né, que houve uma perda do potencial produtivo, e o agricultor, quando ele tem seguro, seja um seguro agrícola ou um proagro, que ele imagina que houve um risco coberto, que é um risco climático, e que vá produzir abaixo do que ele havia garantido ou esperado, ele tem o direito total de fazer o acionamento e convidar, acionar para que esse técnico especializado vá até a sua área fazer essa análise a campo, né? Muito bem. Pessoal, esclareceram algumas dúvidas aqui, né? E também falaram um pouquinho da nossa avaliação da nossa região. A gente agradece a participação de vocês e esperamos aí uma melhora no cenário, né? Obrigado. Obrigado. Muito bem. Obrigada, gente. Até uma próxima. Até logo. Até mais. E agora vamos ver como é que fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. Hoje, primeiro domingo de abril, em Cascavel, o dia vai ser nublado. Temperaturas ficam entre 20 e 27 graus. Amanhã tem chuva prevista com uma quantidade considerável. O CIMEPAR prevê 21 milímetros. E isso deve ocorrer por conta da intensificação de um sistema de baixa pressão, que induz o aumento da instabilidade em todo o interior do Paraná. O tempo fica um pouco mais fresco. As temperaturas não passam dos 25 graus. Durante a semana, podem ocorrer garoas na cidade. E quarta, a mínima será de 19 e a máxima 25 graus, ou seja, tempo um pouco mais fresco. Já em Guaíra, o tempo abafado continua hoje. As temperaturas devem chegar a 31 graus e não chove. Amanhã, o céu fica parcialmente nublado e podem ocorrer pancadas rápidas de chuva. As temperaturas descem um pouco. A mínima chega a 23 e a máxima 29 graus. Na terça e na quarta é a mesma condição, com chance de garoa na cidade. Termômetros entre 23 e 29 graus. Em Foz, as pancadas de chuva são esperadas já para hoje e os termômetros devem variar de 24 a 27 graus. Amanhã e terça pode garoar e a temperatura fica entre 23 e 28 graus. Na quarta, também tem chance de precipitação, mas o volume não é intenso. A máxima não deve ultrapassar os 27 graus na Tríplice Fronteira. Depois do intervalo, o máquina é capaz de descascar 250 quilos de mandioca por hora. É daqui a pouco. Conectados ao mundo. Somos todos, somos um só, somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Produtores de mandioca de mesa podem ter mais agilidade e eficiência na preparação do alimento para a venda. Isso porque uma empresa do interior de São Paulo desenvolveu uma máquina capaz de descascar até 250 quilos de mandioca por hora. Curioso, né? Então vamos saber mais detalhes sobre esse equipamento diretamente com o dono da empresa que fabricou a máquina. Tudo começa com a demanda de mercado, né? A gente... Já há mais de 10 anos a gente identificou essa necessidade. O consumidor hoje em dia ele busca muita praticidade, ele não quer perder tempo. Então a mandioca descascada é um facilitador para quem está em casa. Basta você abrir o saquinho e botar para cozinhar a mandioca. Então o descasque ele acaba ficando na mão do próprio produtor. Então o produtor ele colhe a mandioca, ele faz o descasque,
Às vezes ele pode vender para uma indústria que tem uma boa comercialização, ou às vezes ele tem a própria marca dele e ele comercializa. Mas o fato é que o descasque da mandioca é uma operação um tanto quanto ingrata, né? A pessoa, normalmente, ela fica sentada na beira de tanques cheios de água, com uma faca na mão, fazendo o descasque de uma a uma das mandiocas. Então, isso exige muita mão de obra, muita gente para fazer. E o produtor tem muita dificuldade. Hoje a gente sabe que o problema de mão de obra ele é transversal a todos os setores. Com esse objetivo, com esse foco, que nós desenvolvemos esse equipamento. É uma máquina capaz de descascar aí até 250 quilos por hora de produto descascado já, né? Então, ela entrega toletes descascados, né, até 250 quilos por hora. A perda que o equipamento entrega, ela é menor do que a perda com descasque manual. Uhum. Ou seja, seria ali em torno de 30%, como você explicou para a gente, né? Exatamente. No processo de descasque, a gente vai tirar as duas cascas, né? Uma é aquela pele marrom por fora da mandioca, e uma outra é a casca mesmo, que ela é grossa, né? Ela tem mais ou menos 2 milímetros a 5 milímetros de espessura, essa casca, e a nossa máquina ela é capaz de remover essas duas cascas sem remover polpa do produto. O nosso equipamento ele é desenvolvido com sistemas de facas que se adaptam à curvatura da mandioca. Então, conforme a mandioca passa, as facas se movimentam acompanhando o desenho da mandioca. E ela tira apenas a casca externa, sem retirar a polpa. É importante a gente salientar, né, que todo o processo, quando ele deixa de ser manual, passa a ser mecanizado, a gente tem que mudar um pouco a forma de trabalhar. Continua sendo exigível a lavagem da mandioca, para a gente remover o excesso de terra, porque se a gente coloca a mandioca no equipamento com excesso de terra, a gente vai ter um desgaste prematuro das facas, além de correr um risco de contaminação do alimento. E é muito importante que as mandiocas cheguem até a máquina cortadas em tolete, né? Os toletes, eles podem variar de 7 centímetros de comprimento até 15 centímetros, né? E outra coisa que é muito importante a gente dizer é que o equipamento ele vai atender a mandioca de mesa, né? Então, a mandioca que vai para a mesa, que vai para o consumidor usar em casa, ela raramente ou quase nunca ela é vendida inteira. A maioria da mandioca que você vê que é vendida descascada para o consumidor, ela já é cortada em toletes. Nós temos um processo inicial que nós vamos lavar a mandioca, depois nós temos um processo de corte dos toletes e um processo de separação de tamanhos. Nossa máquina, ela descasca toletes que começam com 3 centímetros e vão até 12 centímetros de espessura. E para quem está em casa ter uma ideia mais ou menos em relação a valores, você tem uma média que o consumidor possa ter esse acesso a essa máquina, Paulo? Claro, o nosso equipamento ele é construído dentro das normas sanitárias, então quer dizer, ele não vai enferrujar, né? É um equipamento totalmente de aço inoxidável, com componentes sanitários. Esse equipamento ele tem um valor de mercado na casa dos R$56 mil, e a gente tem um programa de financiamento dessa máquina, onde o produtor ele pode comprar esse equipamento em até 10 vezes diretamente aqui conosco. Veja agora como ficaram os preços da proteína animal no agromercado. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 225,00. O quilo do suíno, R$ 5,97. E o quilo do frango, R$ 4,12. E agora um recado para você que ainda não conhece o nosso canal no YouTube. A página inicial está aqui na tela e a gente vai trazer para vocês algumas dicas sobre o nosso canal. Olha, aqui vocês conseguem ver todos os vídeos que são exibidos no programa Agrofag. Temos algumas playlists específicas também. O programa na íntegra, temos os conteúdos mais rápidos de serviços, né? Algumas dicas rápidas aí nos nossos shorts e também as reportagens que você confere aqui todo domingo de manhã. Temos também o nosso Agrocast Fag em uma das nossas playlists. Então fica o convite para você que ainda não está inscrito no nosso canal. Para acompanhar as novidades em primeira mão, é só se inscrever, né, professor? Se inscreva no Agrofag. Isso mesmo, programa Agrofag lá no YouTube.
Vamos dar uma olhada agora então o que a nossa equipe preparou para trazer de indicações para vocês que querem aí buscar ainda mais conhecimento nas áreas do agronegócio. Vamos ver então. Classificação de grãos é um curso realizado aí pelo Senar em parceria com a Areac e o Sindicato Rural de Cascavel. Do dia 15 ao dia 19 desse mês, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, lá na Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos aqui em Cascavel. Público-alvo são produtores e trabalhadores rurais. O pré-requisito é ser maior de 18 anos. Ok? Vamos para o próximo então. Curso Olericultura, Pragas e Inimigos Naturais. Será na sede do Sindicato Rural de Cascavel, do dia 22 ao dia 26 de abril, nesse caso. Também começando às 8 horas da manhã e vai até às 5h30 da tarde. Agora, uma indicação da Confederação Nacional da Agricultura, junto com o Senar, CNA e Senar, aí, farmácia veterinária na propriedade rural. Começa dia 9 de abril, a partir das 8 horas da manhã. E o curso aí pretende trazer informações para garantir a disponibilidade e a eficácia dos medicamentos, contribuindo para o cuidado da saúde dos animais, para a produtividade da propriedade rural, ou seja, ainda mais informações, né, sobre esse assunto, trazendo dicas adequadamente de uma farmácia na propriedade rural. Ok? Vamos lá para o curso, então, Recuperação de Pastagens Degradadas. Começa no dia 12 desse mês, a partir das 8 horas da manhã. Você pode participar de forma online e a indicação aí é que é para produtores rurais, técnicos, estudantes e demais profissionais atuantes no setor agropecuário. Curso da Embrapa, então. Outro curso aqui que a gente traz de indicação para vocês é o 7º curso de Tecnologia Pós-Colheita em Frutas e Hortaliças. Começa no dia 11, a partir das 8 da manhã. Para quem quiser saber mais sobre pós-colheita de frutas e hortaliças, tá aí a dica. Temos também, olha só, mais uma edição do Arrancadão de Tratores de Maripá. São 34 anos já realizando. Bem tradicional isso aí, né? Também bem tradicional esse evento, realmente. De 13 a 21 desse mês, lá no centro de eventos da cidade. Olha só, dupla sertaneja, a tradicional, então, né, exposição e competição desses tratores, o Arrancadão, né, e também Feira de Flores, tradicional da cidade. Orquídeas. As orquídeas de Maripá. Semeando Juntas, Ideias e Conhecimento. O 4º encontro desse grupo de mulheres que se reúnem na Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel para falar, nesse caso, da importância do planejamento familiar, patrimonial e sucessório no agronegócio. Vai acontecer no dia 10, a partir das 7 horas da noite, então. É com essa indicação de evento que a gente encerra as nossas redes sociais e o programa também, professor. Domingo que vem estamos juntos? Até domingo que vem, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê domingo que vem. Uma ótima semana para vocês.